Olá, estamos de volta no programa Caminho da Luz, conversando hoje sobre educação com o professor William Sanches, que é escritor, palestrante e divulgador da doutrina espírita. William, você é autor dos livros Pedagogia do Compromisso e Mais Respeito. Fale-nos sobre o Pedagogia do Compromisso. Legal, esse foi meu primeiro livro, né? Eu estava dando aula na universidade para futuros professores, para os cursos de pedagogia, letras, matemática. E quando eu estava como professor nas escolas, eu tinha uma ideia da educação, né? Quando eu comecei a lecionar nas universidades para futuros professores, me aconteceu uma coisa interessante, porque eu comecei a olhar do outro lado. Como seriam esses professores na sala de aula? E eu lembro que um dia eu fui participar de um congresso, foi em Mogi das Cruzes, se eu não me engano, e era um palestrante que eu adorava na faculdade, era o Felipe Perrenot, que a gente estudava muito, e eu queria ver o Felipe Perrenot. Então eles fizeram num ginásio. Naquele ginásio tinham só educadores, só professores. E eu sentei no auditório e interessante que eu não conseguia ouvir o Felipe Perrenot. De tanto barulho com pessoas conversando, gente abrindo latinha de Coca-Cola, gente abrindo saquinho pacote de batata. salgadinho. Exatamente, aquele barulho. E ao invés de eu prestar atenção na palestra, eu comecei a olhar os meus colegas educadores ali naquele ginásio. Naquele dia eu comecei a prestar atenção no seguinte, que muitos problemas que nós vivemos dentro da educação, alguns deles, também a culpa é nossa, dos educadores. Eu me coloco como educador, também vejo que às vezes a culpa é nossa também. E aí eu comecei a escrever um artigo, antes do livro, chamado O Reflexo Invertido, que quando nós sentamos no banco do aluno, nós fazemos as mesmas coisas que ele faz na sala de aula. Eu achei que esse artigo não fosse dar resultado nenhum, e de repente ele foi um boom utilizado nas salas de aula, para as outras universidades, e aí então eu comecei a escrever o meu livro, voltado para os educadores, falando sobre a postura do educador na área da educação, e que recebeu o nome de Pedagogia do Compromisso, né? Falando do compromisso do educador, então o subtítulo dele é Responsabilidade no Ato de Educar. Então a gente precisa ter uma responsabilidade muito forte na educação, falando do professor. E às vezes eu entrava na sala de aula, falava assim, por que você veio fazer o curso de pedagogia, por exemplo? Perguntava assim para as alunas. Aí ela falava assim, eu vim fazer pedagogia, professor, porque não sabia por quê. Ficava olhando para cima. Algumas me respondiam assim, eu vim fazer letras, matemática, porque é fácil ser professor, eu vou passar a lição na lousa, e assim, não vai faltar emprego para mim, porque qualquer cidade que eu for morar tem escola, sempre vai ter aluno, aquela mente pequena. E eu escrevi esse livro justamente para mostrar para o professor o papel dele, o quanto é importante na educação, quanto ele tem coisas maravilhosas para fazer, e se ele imaginar que às vezes ele tem na sala de aula uma pessoa, uma história que está ali, já é uma família, que ele já tem colegas. Imagina então 60 dentro de uma sala de aula. Multiplica o professor, às vezes, numa tarde, entra em 5 salas de aula. 5 vezes 60. Quantas crianças ele não toca durante uma semana, durante uma vida inteira? Então, o professor ele tem um papel extremamente importante na sociedade. Pedagogia do Compromisso é para falar justamente sobre esse papel do professor. Mas eu lembro que, assim, essa inspiração foi o meu primeiro livro, e eu nem tinha muito, assim, intenção de ser escritor. Eu queria, sim, escrever um livro sobre educação, falando sobre o que eu acreditava na área da educação, né? E aí foi também o primeiro passo para, acho que, começar a escrever meus livros, né? Vou lançar o 7º agora. Que maravilha. Em agosto, né? Que coisa boa. Começou aí. Que coisa boa. E William, você escreveu também o Mais Respeito, Mais Respeito, é. que, como nós estávamos conversando aqui, ele foi traduzido para o espanhol, hoje está sendo muito bem vendido na Argentina, com dificuldade de ser aceito no Brasil. Então fala um pouquinho mais sobre Mais Respeito. É uma ordem, né? Teu pai nunca falou para você assim, respeito é bom? Muitas vezes, e eu gosto. E né? conserva os dentes. Tem esse, é o primeiro capítulo do livro. Porque a gente cresce com isso, né? Respeito é bom e eu gosto. Então, o livro Mais Respeito é um livro que... Aliás, eu não toco nem na palavra bullying no livro. Porque quando eu escrevi esse livro, não se falava de bullying no Brasil. Não tinha esse nome, não pelo tinha menos, essa expressão. né? Mas já existia, mas não tinha esse Desde nome, quando né? a gente estava na escola, existia, né? Sempre existiu Claro. bullying na vida. Mas esse nome em inglês, emprestado, não tinha. E aí eu falava de violência nas escolas, eu falava de apelido, também falo, eu falava de problema de relacionamento família, escola e professor, o relacionamento da escola com a família do aluno, enfim. Mais respeito. E, infelizmente, esse livro no Brasil não foi tão utilizado como Pedagogia do Compromisso. Pedagogia ele foi adotado em universidades, foi adotado... Agora, depois, assim, passado uns 3, 4 anos que eu escrevi esse livro foi traduzido para o espanhol e está sendo muito usado na Argentina, no Uruguai, no Paraguai. E a gente vai analisando as coisas, né? E vai vendo que
Argentina, Uruguai, o Paraguai, eles estão na frente do Brasil em educação. O Brasil ele já perdeu para todos esses outros países em educação. Às vezes a gente tira sarro, né? Fala assim, pô, esse relojão seu aí é do Paraguai, né? Não faz, né? O Paraguai já passou na frente do Brasil na área da educação. Já se investe muito mais na área da educação, né? E, para mim, é muita tristeza como educador falar isso, né? Nesse último ano, nós descemos mais ainda, Mais ainda, infelizmente, né? Qual é a nossa colocação no ranking mundial? Nós estamos perdendo para o Haiti só. Só que o Haiti é um país devastado por guerra, por tsunamis. Então, nós vivemos aqui como se fosse um país de pós-guerra. País de pós-guerra que o hospital não funciona. País de pós-guerra que a escola é toda quebrada. Eu já visitei escola com 400 alunos com um vaso sanitário. E não pensa que é muito longe, não. Aqui mesmo, São Paulo, nas regiões. Então, quer dizer, precisa se investir muito em educação. Então, às vezes, as pessoas me perguntam assim, qual é a solução para a educação? Não tem como dizer assim, numa lista, a solução para a educação. Precisa se investir. O professor ganha muito pouco. O professor tem que trabalhar, às vezes, em 3 escolas para conseguir manter a família dele. E eu sei que o professor que trabalha em 3 escolas para manter a família dele, como é que ele faz um curso de capacitação? Como que ele prepara uma aula? Como que ele, cansado, recebe o aluno que ameaça, que xinga, que não fala, professor, isso aí que você está dando não é importante, isso aí não quero, isso aí não interessa para mim, eu vou passar de ano mesmo. Então, quer dizer, são muitos problemas. E o Brasil ficou muitos anos sem investir na educação, né? Enquanto a gente não passar a investir na educação, e a gente sabe que há um interesse para não se investir na educação, né? Porque quanto mais pessoas conscientes, mais pessoas espertas, mais pessoas antenadas e educadas, elas não aceitam qualquer coisa, né? Elas começam a se questionar muito mais. Exatamente. William, fala pra gente como é educar, né, para convivência entre são semelhantes, porém tão diferentes. Graças Imagino a que Deus, numa é tão bom isso, daí né? uma sala de aula, você tem lá 40, 50 pessoas, cada um com seu interesse, com a sua emoção, com a sua bagagem, com a sua família, com as suas crenças. Como é que você, né, qual é o cadinho ali para botar tudo isso? O normal é ser diferente, né? Tem essa expressão que é muito legal. Maravilha, Ou né? diferente é ser normal. É. E Deus nos fez com uma maravilhosa estrutura, num mundo com quase 8 bilhões de pessoas, não tem ninguém igual a ninguém. E quando a família... Então, eu sempre falo em 3 pilares, né? Eu falo de escola, que é a educação, eu falo de família e falo de religião. E não importa qual seja a sua religião, tá? Não importa qual seja. O importante é que você tenha uma religião, ensine para o seu filho, fale de Jesus para o seu filho, é maravilhoso, para a sua filha. Agora, se a gente tiver esses 3 pilares muito bem estruturados, escola, família e religião, e repito, não importa qual seja, nós vamos ter um passo muito adiante na aceitação. Porque a mágica da vida é justamente conviver com as diferenças. Acontece que, às vezes, o pai, ele faz umas coisas, e a mãe faz umas coisas sem querer, né? Às vezes ele está dentro do carro e a criança é uma esponja, vai absorvendo tudo. E às vezes dentro do carro ele vê alguém passando e fala assim, nossa, olha aquela gorda que vai atravessando a rua. O que a criança faz? A primeira coisa? Já recebeu aquela informação. A mãe comenta de alguém, ou a mãe fala, olha como ela está feia, olha como ela envelheceu. Os pais, eles falam coisas absurdas que às vezes não prestam atenção que as crianças estão absorvendo isso. Na sala de aula, o que acontece? Você é o gordo, você é o gay, você é o negro, você é o orelhudo, você tá... Tudo que é diferente. E sempre existiu isso. Gente, quem não teve apelido na escola aqui? Sim. Todo mundo teve. A escola é para ensinar a gente a conviver com o mundo. Acontece que nós não podemos fechar as crianças dentro de uma bolha e achar que a mãe toda hora tem que ir lá na escola, estão brigando com meu filho, estão colocando o apelido nele. Ensine o seu filho a conviver com as diferenças. Né? Ensine o teu filho, converse muito mais com o seu filho. Eu vejo às vezes nos restaurantes, eu gosto muito de observar as coisas, que me dá muita ideia para escrever. E às vezes eu vejo no restaurante assim, o pai está olhando uma revista, o filho está mexendo no celular, a filha no outro celular, a mãe no outro aparelho. Cada pessoa dentro do seu mundo. Mas ninguém se relaciona. E as pessoas, qual a maior reclamação depois da falta de dinheiro? Falta de tempo. As pessoas falam assim, eu não tenho tempo para conversar com meu filho. Quer dizer, cadê o tempo, o trajeto do carro, o trajeto de uma caminhada, ou um almoço como esse que você faz, né? Para você conversar com as pessoas. O filho não sabe o sonho do pai, o pai não sabe o sonho dos filhos. Moram na mesma casa. Cada um tem uma televisão no seu quarto, cada um tem o seu aparelho celular, cada um tem o seu computador. E uma coisa muito triste é quando a gente vê um lar com pessoas morando no mesmo teto, mas que não estão unidas. O que une uma família não são quadros bonitos, não é um sofá chique. O que une uma família é o amor que existe dentro daquele ambiente. Dentro da escola é uma extensão desse lar. Né? Então, como trabalhar dentro desse lar, esse amor,
dentro dessa escola, esse respeito. O respeito está dentro do amor, o amor está dentro do respeito, é uma ligação, né? Um dos maiores ensinamentos de Jesus é ame o próximo como a ti mesmo. Então, respeito, né? Fale de Jesus para as crianças. Eu tenho pedido muito. Fale de Jesus para as crianças, para os jovens. Conte histórias, conte as parábolas que são extremamente simples. E, principalmente, converse. Com a conversa é maravilhoso. Nunca fala assim, ó, vem aqui que nós precisamos conversar. Aí a criança já trava. Cria um clima, né? Vai conversando. Fala, olha, quando eu tinha sua idade, eu também tinha algumas dúvidas, e vai falando de você. A criança vai se sentir tão segura e quando você menos esperar, ela já se abriu com você. É verdade. E quem é o maior educador que nós conhecemos? É Jesus, não é? O maior educador de todos os tempos. Nós vemos no Evangelho as lições de Jesus, os exemplos de Jesus, os ensinamentos de Jesus. E se nós não conseguirmos colocar em prática tudo aquilo que nós gostaríamos, mas vamos começar pelo que é mais fácil. O educador maior, que é Jesus, é o nosso exemplo. Bem, nós vamos voltar já já, você aguarde um pouquinho. Vamos continuar falando sobre educação com o nosso querido William Sanches. Já já voltamos.